Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Hoje, 24 de setembro, aniversário da minha irmã, de 2019. Eu e João Gabriel, mais uma vez, estamos aqui fazendo aí o programa das 2 vezes da semana que nós trazemos para vocês. Boa noite, João. Prazer imenso. Boa noite, Albert. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. A gente acabou de exibir a entrevista aí no JC Entrevista com a vereadora Cisso Pipari, né? Uma entrevista muito interessante. Ela falou de vários assuntos relacionados à cidade. Quem não teve a oportunidade de assistir, pode assistir novamente. Está aqui disponível na nossa aba Vídeos, aqui na nossa página no Facebook. Também está disponível no site do Jornal da Cidade, jornaldacidade1.com.br, e também está disponível no nosso canal no YouTube. É uma entrevista muito legal da Cissa falando de assuntos realmente de interesse de Poços de Caldas. E amanhã, João, completaremos 1 ano daquele movimento que nós fizemos na imprensa, nas redes sociais, daquele problema que o prefeito queria aumentar o IPTU da cidade de Poços de Caldas. Inclusive, amanhã estarei fazendo uma postagem, relembrando aos moradores, aos munícipes de Poços de Caldas, o quanto o senhor atual prefeito queria aumentar o IPTU. E através de um trabalho forte feito nas redes sociais, cobrando dos vereadores de Poços de Caldas, pudemos segurar aquele aumento impiedoso que seria para todos os moradores do nosso município. Eu acho que devemos ressaltar, porque foi uma luta travada aí por nós, moradores de Poços de Caldas, salientando que foi aí um trabalho muito complicado por parte do Executivo Municipal e querer fazer aquele aumento esdrúxulo naquele momento. Então amanhã retornaremos com a matéria de um ano atrás, para que as pessoas possam relembrar o que essa atual administração quis fazer com os moradores de Poços. Vamos dar início às matérias do final de semana? Vamos, a edição do final de semana do Jornal da Cidade, a manchete é a seguinte: transporte coletivo, próxima licitação, prevê que até 2 empresas poderão atuar em Poços. Então, teve audiência pública, né, Albert? Na semana passada, com a presença do Dr. Sidney Botti, do Ministério Público, teve a presença de representantes da Prefeitura, representantes do Cefet Minas, né, e foi apresentada essa questão, né, que o projeto ele prevê que o município seria dividido em 2 áreas, né, Zona Leste-Oeste e Zona Sul. Né. Então, é possível, né, quando acontece essa licitação, nós termos aí até 2 empresas. Né. Só que nós temos que ressaltar, João, que são 2 empresas que terão, caso aconteça, até 2 empresas. Pode ser uma ou pode ser 2. Isso. Os preços não serão diferentes. Você tem certeza disso, que as empresas que, caso ganhem a licitação, dificilmente trabalharão com preços diferenciados, seja para um lado, seja para o outro da região da cidade. Porque os custos operacionais de qualquer empresa, qualquer de mobilidade urbana que vem através do transporte público, não vai trabalhar com preços diferenciados. Vai ter a oportunidade, igual hoje eu vi no colunão do nosso amigo Rui, vão ser 2 empresas para o pessoal criticar, né? Porque antes era só uma, agora vão ser 2 para ser criticado. Então, através do colunão lá do Rui, quero aqui deixar um grande abraço a ele, ao Paulo Vitor, a Delma, a todos lá do Jornal da Mantiqueira também. Mas ele tem razão. Em vez de ter um para criticar, vão ser 2, né? Ô, Albert, deixa eu ler só um pedacinho da matéria, Fica à vontade, uns pontos interessantes. Ó. Essa questão aí de 2 empresas, na verdade, é um TAC, né? Um termo de ajustamento de conduta que o Dr. Sidney Botti fez lá em 2004, né? E que previu o fim da exclusividade na concessão. Sim. Né? E um outro ponto interessante também que foi discutido na audiência é o seguinte: ó, a menor tarifa apresentada para cada área será o quesito principal para a escolha das novas empresas. Então, possivelmente uma empresa vença as 2, né? Pode, como com você certeza. falou. Né? E pode também acontecer essa questão de 2 empresas. Né? A gente sempre fala aqui nos programas, né, Albert, que parte da população aqui em Poços de Caldas tem a falsa ilusão, né, que com 2 empresas abaixaria o valor da tarifa. Né? Isso não é difícil de acontecer. Quer dizer que vai acontecer. Né? Tem uma São série Paulo de tem fatores. 50 empresas de transporte público e tudo é uma tarifa só. Não tem modificação da tarifa porque é uma empresa A, porque é uma empresa B e empresa C. Não, lá são quase 50 que operam na cidade de São Paulo pelo mesmo valor. Inclusive a própria prefeitura ela leva em conta para definir o valor da tarifa aquela planilha de custos que a empresa apresenta. Né, Sem dúvida. São vários insumos ali, é o óleo diesel, são os funcionários, é a vida útil do veículo, é pneu, é manutenção, ou seja, é uma série de situações que acabam influenciando no custo da passagem. Né? Salientando também, João, que
as oportunidades que a população tiveram ao longo dos últimos anos foram muito grandes, de adquirir motocicletas, de adquirir automóveis, tem os aplicativos hoje aí que trabalham de uma forma bastante intensa, o mototáxi, então com isso faz com que diminui a quantidade de passageiros dentro do transporte público e com isso eleva-se o valor da passagem, aquilo que nós comentamos também, as gratuidades, tiro de guerra, polícia, deficiente, estudantes que pagam meia, então tudo isso compõe a planilha geral para poder fazer o número correto da aplicação da tarifa. Né? Hoje cedo eu estava assistindo a Globo, Albert, não sei se você assistiu, eles estavam mostrando uma reportagem muito interessante ali, de pessoas que moram na cidade de São Paulo, né, e precisam fazer um deslocamento de casa ao trabalho ou de casa à faculdade, enfim, qualquer tipo de coisa nesse sentido. E aí eles destacaram que muitas pessoas não veem sentido hoje em dia, principalmente pessoas mais novas, de terem carro. Né? Então eles destacam a facilidade, né, apesar de eventuais problemas que acontecem, do transporte público coletivo, né, tanto através de ônibus quanto através do metrô. Né? Então, pessoas mais novas assim, que estão estudando, né? Inclusive até eles chamaram um educador financeiro e ele fez uma conta assim, na ponta do lápis, né? O valor do custo com a passagem de ônibus é muito mais barato do que você manter um carro, né? Ainda mais ali em São Paulo. Então é sempre interessante essas experiências que a gente pode tentar aplicar para cá. Né? Vamos torcer para dar certo, né, João? Outra notícia muito legal que a gente destacou aqui no final de semana, a Prefeitura acerta detalhes sobre a gravação de novo filme do Turma da Mônica, que agora vai se chamar Lições. Né? O primeiro se chamou Laços, né? E está previsto aí o início das gravações para janeiro de 2020. Né? Teve uma reunião quarta-feira passada lá no gabinete do prefeito, as produtoras do filme, com o prefeito, os secretários ali, e eles definiram ali umas questões ligadas à logística, né? Que o pessoal vai ficar, parece que em torno de 40 dias a partir de janeiro, né? Para fazer essas filmagens. É um filme aí que vendeu parece que mais de 2 milhões de ingressos, né? Foi uma mídia espontânea e bacana, e gratuita, né? Com certeza. E ainda falando em cinema, né? Estão concluídas as filmagens do curta-metragem Meia-Noite na Floresta. Esse é um curta-metragem Poços Caldense, né? Está sendo produzido aqui em Poços, com a direção do Marcelo Leme, que costuma escrever críticas de cinema aqui no Jornal da Cidade. Tem no elenco o Clístenes Beth, a Fernanda Lemes e a Selma Mistura. E o filme está previsto aí para estrear em novembro. Esse é um genuíno Poços Caldense, Esse é Poços Caldense. Atores de Poços de Caldas, diretor. E a gente tem que enaltecer o trabalho que é realizado por pessoas ligadas à área cultural de Poços de Caldas. É uma secretaria que foi criada aí na gestão passada, né? E infelizmente nessa gestão não está tendo o mesmo significado que houve na gestão anterior. E temos que parabenizar a todos eles que são aí pessoas muito responsáveis da área cultural de Poços de Caldas. Albert, próxima notinha não, na próxima matéria, né? Vereador questiona horas extras pagas desde 2013. O vereador é o vereador Antônio Carlos Pereira, ele está questionando os pagamentos. O que a Prefeitura e o DEMAI já gastaram com horas extras desde 2013? É caro, hein, João? É caro. Por que o Pereira está fazendo esse questionamento? Porque ele foi voto contrário naquela situação do Paulo César Silva de mudar de 8 para 6 horas, né? E aí quem paga? O povo de Poços de Caldas. O único que tinha razão no momento foi o Antônio Carlos Pereira. Os outros se levaram pela pressão dos servidores públicos, aí perdeu a grande oportunidade de mudar para estatutário e ter um ganho de diminuir de 8 para 6 horas. Então está certinho, tem que cobrar mesmo e mostrar para a população a irresponsabilidade que foi naquele momento de diminuir de 8 para 6 horas os servidores públicos municipais. Ô Albert, eu ouso dizer que essa questão aí da mudança da jornada de trabalho sem redução de salários, talvez tenha sido um dos maiores erros administrativos da história do município. Da história de Poços de Caldas, com certeza. Inclusive, parte da dificuldade financeira que o prefeito Heloísio e depois o prefeito Sérgio enfrentam hoje em dia é por conta dessa alteração. Né? Aumentou-se muito os gastos, né? Precisou repor funcionários ali, fazer uma série ali de arranjos ali, porque reduziu-se de 8 para 6 horas, né, Albert? E, consequentemente, precisou manter o nível de atendimento à população. Né? E o atual prefeito que criticava tanto o ex-prefeito Paulo César Silva, que eu me lembro e me recordo muito bem em relação a tudo isso, agora vem e contempla-o com um cargo no DEMAI como diretor. É tudo a política sendo levada pela política. Terça-feira? Vamos lá. Terça-feira, 24 de setembro. É uma notícia muito boa, positiva, a gente gosta de destacar notícia boa aqui. Francisco Salles, obras na avenida serão concluídas com um mês de antecedência. Praticamente estão concluídas, falta ali alguns detalhes, né? E a previsão era que ela ficasse pronta em novembro, vai ficar pronta agora
no finalzinho de setembro, comecinho de outubro. Bacana, né? Porque não tivemos nenhum período de chuva nesse momento, né, João? Ajudou, Isso ajudou, né? muito para que pudesse antecipar o serviço. Vamos aguardar aí a entrega das obras e que possa ser aí mais um pedaço do Centro Vivo aí, iniciado lá em 1993. Um alerta para o pessoal, ainda falando sobre o DEMAI, quarta-feira, amanhã, 25, o DEMAI vai realizar uma manutenção na rede do Booster Morumbi, pressurizador de rede que controla a vazão necessária para abastecer todo o sistema. Então, o que vai acontecer? O pessoal que mora ali no Jardim Vitória 1, 2, 3, 4 e 5, Santa Ângela e Morumbi, poderá ficar sem água ao longo do dia, mas a previsão é que a água volte no período noturno. Então, se você mora em um desses locais aí e perceber que não tem água, não é porque você não pagou a conta não, né, Robert? É que é uma manutenção do DEMAI. Outra notícia legal aqui que eu queria destacar na edição de hoje, Robert, é esse projeto de arborização que a Prefeitura iniciou no final de semana. Começou pela Rua Lagoas, né? Plantou-se ali 15 mudas, né, na extensão da Lagoas, e as próximas ruas a serem beneficiadas são a Rua Santa Catarina e a Rua Rio de Janeiro. Está faltando árvore aqui no centro, né, Muito, Robert? né, João? Retiraram várias árvores ao longo dos últimos anos e não as repuseram. E é um trabalho que iniciou-se lá na gestão do ex-prefeito José Aurélio Vilela, em 1983, e tenho certeza que é um trabalho que deva acontecer, não só agora, mas para as próximas administrações também, porque é necessário nós termos aí um verde, principalmente no centro da cidade, porque a cidade antigamente era muito arborizada. Só que, infelizmente, várias árvores erroneamente foram plantadas e estouraram calçadas, rede de esgoto, rede de água, e esperamos agora que as que estão sendo plantadas possam ser diferentes daquelas que estouravam no passado. Segundo o Marcos Salles, que é da Secretaria de Serviços Públicos, essas mudas, né, que foram plantadas ali na Lagoas no final de semana, daqui 3 anos já vai ser possível visualizar essas árvores, né, já crescidas, né, já vai dar para ver o resultado desse projeto. Só para completar essa informação aqui da arborização, Albert, a Prefeitura vai fazer o plantio das árvores no quadrante central, delimitado pelas ruas Pará, aqui no norte, né, Expedicionários lá no centro, né, Correia Neto e Padre Henri Moton. Padre Henri Moton é ali a rua do colégio da igreja São Domingos. Do Colégio Objetivo. É importante, eu acho que temos que ressaltar, parabenizar, porque necessita-se urgentemente um verde aí no centro da cidade. Eu falei da igreja de São Domingos, só uma notícia relacionada à igreja. Após quase 10 anos, o padre Bruce Eder deixa a paróquia de São Judas Tadeu. Ele vai para Jacuí e o pároco lá de Jacuí vem para o lugar dele. Lembro-me bem do nosso grande e amigo que por muitos anos militou ali na São Judas Tadeu, que foi o padre Romeu, construiu aquela igreja, que dedicou a sua vida, era meu cliente na panificadora e infelizmente o perdemos. Após a sua saída, seu falecimento, o Bruce veio, ficou por 10 anos e agora vai ter uma substituição natural de acordo com a Arquidiocese de Guaxupé. O Bruce assumiu a paróquia ali em julho de 2010. Justamente completando quase 10 anos. Pós-morte, né, do nosso grande amigo Padre Romeu. O Padre Bruce, quando ele assumiu, o Padre Romeu estava vivo ainda. Mas sim, ele já estava doente na época. Ele saiu por conta de questão de saúde. Doente, Pouco depois, infelizmente, o Padre Romeu acabou falecendo. É isso aí. Acho que a gente encerrou. Vamos convidar os amigos para que possam assistir esse belíssimo vídeo da cidade de Machado. Retornaremos daqui a alguns minutos com o nosso Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Juntos tornamos o impossível possível. Juntos recuperamos o crédito e a moral da nossa cidade. Juntos reduzimos a violência, trouxemos novas indústrias e geramos novos empregos. Juntos investimos em educação para nossas crianças. Juntos voltamos a sorrir. Prefeitura de Machado. Desenvolvimento, responsabilidade e confiança no futuro. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas. Você teve a oportunidade de assistir, antes do Pautando, a entrevista com a vereadora Cissa. E a semana que vem teremos aí a oportunidade de termos o professor Hugo Pontes. E agora vamos falar sobre as notinhas do Pautando, João.
Essa foi a primeira notinha do Pautando do final de semana, é ônibus elétrico. Na audiência pública sobre a concessão do transporte coletivo de passageiros em postos, a advogada Rosângela Ribeiro Melo, especialista em transporte público e que integra a equipe do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet, disse que é possível o uso de ônibus elétricos dentro do novo projeto. Segundo ela, a proposta prevê a inclusão de novas tecnologias. Aspas agora da advogada. Por se tratar de uma tecnologia moderna e sustentável ambientalmente e havendo viabilidade, não será complicado implementar isso na cidade. Avalia a advogada, em contraponto às afirmações feitas na própria audiência, dando conta de que os ônibus elétricos têm viabilidade cara e é complexo. Ainda bem que ela colocou que é cara e complexa, né? Porque... Não, ela não. Ah, não? Não. Ela disse que é viável. Ah, é viável. Algumas pessoas disseram que o ônibus elétrico não sim. poderia ser implantado porque é caro e complexo, mas ela é especialista. É especialista, tem o conhecimento, né? Vamos aguardar. Pode ser uma possibilidade. Com certeza. A próxima notinha é elogios ainda sobre o assunto aí da audiência. Ao contrário da apresentação sobre o plano de mobilidade urbana feita pela Unifei, que recebeu diversas críticas pelo alto custo e superficialidade do projeto, a apresentação da Cefet, apesar de também cara aos cofres municipais, né? A da Unifei custou 600 e essa custou 346, né, Hort? Não foi respondidas as informações para a Câmara Municipal ainda, né? Sim. Pelo menos recebeu elogios. O ex-prefeito Luiz Antônio Batista, por exemplo, gostou do que foi apresentado. Agora, aspas aí do Luiz Antônio, um trabalho objetivo, bem feito e bem pesquisado. É o que tinha que ter acontecido com da Unifei. Já que é para gastar, na apresentação dos 600 mil reais. Bem feito, né? Ainda mais aquele de plano de mobilidade, que foi o dobro quase do valor desse, né, João? E temos que parabenizar, né? Se o próprio Luiz Antônio, que esteve lá presente, esse eu não estive presente, João, porque eu fiquei tão decepcionado com aquele de 600 mil que gastaram no plano de mobilidade, que eu falei que eu vou aguardar para ver o que vai ser aí os comentários. O Luiz Antônio esteve lá, um ex-prefeito, tem um conhecimento de tudo aquilo que foi colocado e se ele está enaltecendo que foi bom, então com certeza deve ter sido bom, porque ele foi um grande crítico também no dia da apresentação dos 600 mil reais lá do plano de mobilidade pela Unifei lá de Itajubá. No JC Entrevista que a gente acabou de exibir aqui antes do Pautando, a vereadora Cissa diz que esse plano de mobilidade, na verdade, é simplesmente um diagnóstico. Só foi um diagnóstico. Não apresentou soluções concretas. Nenhuma. Inclusive, a própria Cissa criticou uma das sugestões que o pessoal fez, foi de colocação de um semáforo dentro do terminal. A única coisa diferenciada que eles apresentaram, 2 semáforos, um na entrada e o outro na saída do terminal. No sentido, né? Nenhum, né? A próxima notinha é Nossa Poços. Os vereadores Paulo Tadeu e Cício Pípari aguardam resposta da Prefeitura se procede a informação de que o Ministério Público enviou uma recomendação para que fosse cessada a divulgação da campanha publicitária Nossa Poços está de volta. O pedido de informações foi feito em agosto, mesmo período em que a Prefeitura, por coincidência, deixou de chamar as ações nos bairros de Nosso Bairro está de volta. Agora, a Prefeitura voltou a chamar as intervenções feitas nos bairros pelo nome original do projeto, que é o Nosso Bairro está de volta. Pelo menos no release sobre o Campos Elíseos, as intervenções voltaram a ganhar essa denominação. Mas em outros releases de divulgação nos últimos tempos, tais ações não estavam sendo chamadas pelo nome do projeto, lançado com bastante entusiasmo pela atual gestão. Inclusive, foi objeto de postagem minha hoje no Grupo Postos, hoje amanhã pela manhã. A Prefeitura, através do portal Transparência, nós conseguimos levantar que gastou-se 350 mil reais, João, de publicidade só para fazer as peças publicitárias desse projeto Meu Bairro está de volta, Meu Centro está de volta. E aquilo que eu sempre coloco, né, João? Fornecedores em atraso, prestadores de serviço em atraso, IASM em atraso, uma diversa quantidade de pessoas aí precisando receber da Prefeitura e ela gastando uma situação aí difícil para esses que precisam receber. E aquilo que eu coloquei também, um vídeo posteriormente a respeito daquilo que ele prometeu lá em 2016 na sua campanha, dizendo que o que ele faria seria visto pelas pessoas, não precisaria de publicidade da forma que os outros prefeitos faziam. Então, mais uma colocação que ele fez lá atrás e hoje ele coloca completamente diferente daquilo que foi prometido em 2016 em campanha. Pautando de terça-feira? Vamos lá. Sem contrato. A Prefeitura enfrenta um problema burocrático que coloca em risco as suas unidades de saúde. O contrato com uma empresa de segurança para as unidades de saúde da rede municipal venceu e uma nova licitação ainda não foi feita. O contrato teve início em 2013 e, conforme previsto na legislação, foi renovado pelo período de 60 meses, ou seja, 5 anos. Né?
No entanto, em 2018, quando o contrato expirou, a Prefeitura ainda conseguiu fazer a renovação por mais 12 meses. Dessa maneira, o contrato venceria no dia 4 de setembro de 2019, ou seja, já venceu, né? O problema é que a Prefeitura ainda não fez um novo processo licitatório e, com o fim do contrato, a empresa deixou de prestar o serviço de monitoramento e vigilância nas unidades de saúde, que estão expostas à ação de vândalos e ladrões. Equipamentos, inclusive, já foram retirados pela empresa que teve o contrato expirado. Robert, realmente é uma falha muito grave da Prefeitura deixar de fazer a licitação para renovar o contrato ou para se contratar uma outra empresa. Eu vi hoje alguns comentários lá no seu grupo, no post hoje amanhã, de pessoas criticando a divulgação dessa informação. Ou seja, na cabeça dessas pessoas, para se esconder a febre, quebra-se o termômetro. Verdade. Não é verdade? É absurdo, João. Ontem eu fiz essa postagem, então você acompanhou bem. Mas eu vi hoje. E hoje você viu os comentários, mas infelizmente culpo muito a administração técnica que está hoje à frente da Prefeitura, porque são avisados pelo setor responsável da administração, geralmente com um ano de antecedência. Não pega nem de surpresa, né? Não pega. Eu já tive a oportunidade de estar lá dentro. Os contratos são encaminhados para os secretários da pasta, para que eles tomem providências, para que ele abra a licitação, para que ele corra atrás, só que devem ter sido avisados e os mesmos da administração técnica não deram sequência naquilo que havia necessidade de fazer. Então, foi uma bola fora do senhor Carlos Eduardo Mosconi, uma bola fora do senhor Flávio de Lima e Silva, no qual sempre o respeitei e sempre elogiei o seu trabalho, mas dessa vez, senhor Flávio, o senhor deu uma bola fora. E as nossas unidades, conforme eu levantei ontem, estão todas desguarnecidas. E não adianta as pessoas virem e ficarem bravas porque eu estou mostrando. Não é porque eu estou mostrando que vai um bandido lá roubar a unidade, não. É uma irresponsabilidade por parte da administração pública de não fazer as coisas corretas da forma que tem que ser feitas ano após ano, e principalmente numa situação dessa que é muito complicada de verificação das nossas unidades de saúde. Tem muita unidade da rede municipal de ensino que tem sistema de alarme, tem monitoramento e mesmo assim é furtado. É furtado? Então não é por causa disso que vai ter. Mas esse tipo de argumento é o que eu falei. Para esconder a febre do paciente, quebra-se o termômetro. Verdade. Né? As próximas duas notinhas para a gente encerrar a edição de hoje é esvaziamento, audiência pública sobre o transporte coletivo, apesar da relevância do tema, além da ausência de vários integrantes do primeiro escalão do governo municipal, o que inclui o próprio prefeito Sérgio Azevedo, também não pôde contar com a presença de vários vereadores envolvidos em reuniões de comissões legislativas na Câmara. Eu estou citando esse caso aqui de vários vereadores porque a Cissa, aqui no programa de hoje, no JC Entrevista, ela me disse que não compareceu porque havia reuniões das comissões permanentes da Câmara. E pelo horário ali, ela não poderia sair para ir na poder reunião. fazer lá a participação dela. Talvez faltou aí um pouco também de bom senso por parte da Prefeitura para poder contar com os vereadores, que os vereadores são fundamentais representantes nesse momento, do povo, né? E para a gente encerrar aqui a edição de hoje, a notinha é missa, uma missa ontem no caso segunda-feira, na Basílica de Nossa Senhora da Saúde, celebrou os 2 anos de falecimento do ex-prefeito Sebastião Navarro Vieira Filho. A gente ontem viu algumas postagens por parte da Tereza, 2 anos que nós perdemos o ex-deputado, o ex-prefeito, deputado estadual e federal por Poços de Caldas, né? Lembro-me bem, né, João, que Poços de Caldas no passado tinha aí 4 deputados, quando Poços era sempre respeitada dentro de Minas Gerais e no Brasil. E hoje, um colégio eleitoral muito menor. Muito menor. E hoje, infelizmente, nós não temos mais ninguém. Traz aí pessoas de fora para ser candidatos da cidade, atrapalhando aquilo que poderia fazer com que pudéssemos levar algum representante do nosso município para trazer recursos, trazer subvenções, trazer verbas para que Poços de Caldas sobressaia sobre as outras e até mesmo condições de ter empregos e geração de renda. Só que, infelizmente, depois dessas oportunidades na década retrasada, hoje nós estamos aí enfrentando uma cidade sem representação nenhuma. No campo federal temos o Mauro Tramonte, que é da cidade, mas foi eleito basicamente por a região metropolitana de Belo Horizonte. Sabemos das dificuldades que ele tem de querer ir ajudar a Poços de Caldas, porque foi eleito por quase 600 municípios de Minas Gerais e com isso dificulta muito fazer aí o encaminhamento das verbas. Mas o único representante que nós temos é o Mauro. E infelizmente é difícil termos só um representante. Lembrando que nós tivemos 4, né, João? É isso mesmo, infelizmente. Chegamos ao final. Considerações finais? Amanhã, quarta-feira, a gente tem o Resgatando. O tema do programa de amanhã vai ser o Aeroporto Municipal e o Aeroclube. Quinta-feira, a gente está de volta aqui com o Pautano, a partir das 8 da noite, na página do Jornal da Cidade no Facebook.
Quero agradecer a todos os que nos deram a honra de estar assistindo e aqueles que não puderam assistir ao vivo, vai ficar por vários dias aí, durante uma semana até. Fica por 2 dias, né? Permanente fica na sempre, internet, né, para sempre, vamos dizer assim. E que possam dar aí a honra de estar nos assistindo. Um grande abraço e até quinta-feira, se Deus quiser, às 20 horas, ao vivo aqui na página do Jornal da Cidade e no grupo Postos Hoje e Amanhã, se Deus quiser.